Bom, e aqui? Aqui ele vai de uma vez. Opa, não pode. Pode ou não pode? Pode, se for rede, pode. Então essa é a diferença entre rede e hierarquia. Na rede você tem múltiplos caminhos. Vamos agora colocar mais um elemento, um mundo de 5 elementos, mais 2 elementos. Aqui já fica mais bacana, né? De olhar o fenômeno, olhem só. Olha lá. Aqui eu tenho a ligação única EDCBA até chegar lá. E aqui? De quantas maneiras, eu pergunto a vocês, de quantas maneiras eu estando em E posso chegar até A? De quantas maneiras? Quem é que gosta de fazer combinação? Aqui vai dar umas 96 maneiras, gente, olha aqui. É incrível, né? 96 mais ou menos, se eu não errei aqui nas contas, né? Você pode ir de E até D, depois ir até B, voltar para C, e aí vai fazendo todas as combinações possíveis, você vai ver. Aqui você tem múltiplos caminhos, e aqui você tem caminhos únicos. Redes são múltiplos caminhos. Toda vez que você coloca múltiplos caminhos, você tem redes. E redes distribuídas, então vamos fazer essa convenção que é importante para o NetWeaver. Nenhuma rede, eu não posso chamar de rede distribuída, só a rede totalmente distribuída. Então, quando ela é mais distribuída do que centralizada, aí eu digo que ela é distribuída. É uma convenção. E como é que eu vou saber se ela é distribuída? Eu sugeri há uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco, um índice de distribuição de rede. Isso aqui, gente, não levem assim, como se fosse uma descoberta, uma fórmula matemática que descobriu um fenômeno sobre o qual não há como, quer dizer, incontestável. Essa fórmula tem mais um efeito demonstrativo do que analítico, ainda que eu estou descobrindo a cada dia que passa suas potencialidades analíticas, eu estou descobrindo, né? Se você plotar em gráfico, vai funcionar mais ou menos com uma fórmula que o Barabasi colocou no seu texto lá de 2002, embora usando um instrumental matemático muito mais complexo. Bom, esse aqui o formalismo matemático aqui é trivial. Olha só, o índice de distribuição de rede é função do número de conexões, do número de nodos desconectados quando você elimina o nodo mais conectado e do número de conexões eliminadas com a eliminação do nodo mais conectado. Olhem só essas variáveis, gente, porque as variáveis são o segredo dessa história. O que eu estou levando em conta? Conexão, que é o fundamental, né? E a capacidade, não é? A capacidade de nodos permanecerem conectados quando você elimina outros nodos. Eu estou medindo assim a distribuição. Eu estou medindo aquilo que o Paul Baran queria medir. Vocês sabem o que deu aqueles 3 desenhinhos do Paul Baran que a gente discutiu agora? Vocês sabem qual foi a consequência daquilo? Aquilo gerou um negócio chamado ARPANET e um negócio que hoje nós chamamos de internet. A importância daquele estudo do Paul Baran, ele não tinha noção do que era aquilo, né? Mas foi a partir dali que os caras falaram: nós podemos fazer uma arquitetura mais ou menos assim, ligando uma coisa com a outra, ao invés de centralizar, né? Bom, essa equação, ela vai nos ajudar a determinar o índice de distribuição de uma rede, para saber se é mais distribuído ou mais centralizado. Então, se esse índice for um índice mínimo, eu tenho uma rede totalmente centralizada. E o mínimo é 0, né? 100% de centralização. É um caso limite, um caso matemático limite. Se ele for máximo, eu tenho uma rede totalmente distribuída. Aí eu tenho 100% de distribuição e 0 de centralização. Também é um caso limite. Vale para pequenos grupos, todos conectados com todos. Você e seus familiares, por exemplo, que moram na sua casa. É uma rede totalmente distribuída. Todos conectados com todos, né? Você e, às vezes, um pequeno grupo de pessoas que são seus amigos mais íntimos e tal. Um índice de distribuição máximo corresponde
a um número máximo de conexões. E o número máximo de conexões de uma rede qualquer, a gente pode calcular, aqui sim é uma equação matemática rigorosamente verdadeira. Quando eu digo verdadeira, verdadeira em termos matemáticos. É impossível contestar. Essa sim. Que é, você calcula o número máximo de conexões por essa fórmula trivial. N menos 1 vezes N sobre 2, onde N é o número de nodos. Então, se eu tenho um número de nodos, é claro que eu vou ter um número máximo de conexões. E a equação que vocês estão vendo é trivial, porque as conexões são pares ordenados de nodos. Então, não tem como discutir. Vamos ver o exemplo de uma rede centralizada. Olhem bem, essa é uma rede totalmente centralizada, 0% de distribuição. Quem é o centro? Monocentro. Centro único, A. Então eu tenho B, C e D, estão desconectados entre si, mas estão conectados ao A. Essa é uma rede totalmente centralizada. Bom, talvez uma antiga célula terrorista, antes, pré-Al-Qaeda, a Al-Qaeda já está muito mais sofisticada, né? Em que o cara conhecia o agente A, o agente B, o agente C, e eles não se conheciam entre si por motivos de segurança, só ele acionava numa rede totalmente centralizada. Totalmente, no caso. Bom, vamos lá. Rede descentralizada, mas o índice de distribuição, para produzir esses números, eu estou aplicando aquela equação, viu, gente, que eu acabei de projetar aí. Rede com 25% de distribuição. Como é que eu sei? Como é que eu cheguei a essa porcentagem? Eu botei o número máximo, disse o máximo é 100%. Aí fui calculando as outras e aí eu tiro uma porcentagem menor do que 100%. Então, olha só. Ela aqui ainda é mais centralizada que distribuída. Aqui eu já tenho, C conectado a B. Então, se eu desconectar o A, B e C permanecem conectados. Vocês estão vendo aqui? E o D fica desconectado, mas eu tenho maior grau de descentralização. Agora, o índice deu 4, ou seja, rede com 33% de distribuição, ainda é mais centralizada do que distribuída. Estão vendo, né? E agora, 8. Rede com 67%. Bom, aqui ela já está mais distribuída do que centralizada. É uma convenção, vocês entenderam? Mas é muito bacana para a gente começar a ver como é que eu posso calcular o índice de distribuição para saber se a rede está mais centralizada ou distribuída. E aqui, I igual a 8,3. 69% de distribuição, ela está mais distribuída do que centralizada. E finalmente, uma rede totalmente distribuída e todos conectados com todos. Estão vendo lá? Aqui eu tenho I igual a 12, a rede com 100% de distribuição, ela está totalmente distribuída. Eu estou fazendo essa demonstração para vocês com um mundo de 4 elementos. É claro que quando eu boto uma sociedade, uma comunidade, as coisas vão ficar muito mais complexas, né? Mas é para efeitos demonstrativos. Então, redes não são hierarquias. Está aqui uma excelente imagem, um encontro de cidades. Nós estamos no encontro de cidades, né? Todo encontro de cidade é meio careta, né? Por quê? Porque aí os caras acham que cidade é o governo da cidade, é o prefeito, são as instituições. Então, tem dificuldade um pouco para entender tudo isso que nós estamos conversando aqui. Mas essas duas imagens, elas são fundamentais. São 2 cidades que estão aí, gente. Dê uma olhada. Essa cidade aqui, é uma cidade provisória. Ela acontece lá nos Estados Unidos num festival chamado Burning Man. Eles fazem e depois vão embora, desmontam a cidade.